Oi, pessoal! Boa tarde! Cenário diferente, último vídeo do ano. Estamos aqui pra gente fazer o nosso videopapo que eu combinei com vocês que traria. E hoje eu quero falar com dois públicos muito importantes. Meus colegas de desenvolvimento humano e corporativo e líderes, companheiros de jornada. O convite eu quero deixar para encerrar o nosso ano de 2021, um convite muito especial a todos vocês e particularmente a esses dois públicos. O convite é: vamos tentar fazer as coisas com simplicidade. Vamos tentar solucionar os problemas de uma maneira mais simples, mais prática, menos cheia de alternativas mirabolantes, né? E por que eu falo para esses dois públicos em específico? Porque eles têm uma coisa em comum, que é a relação muito próxima com pessoas. E o poder de transformar, o poder de tocar essas pessoas intimamente todos os dias. E aí, por que o convite de fazer as coisas com simplicidade? Simone, você está dizendo que a gente não deve estudar, você está dizendo que a gente não deve buscar o melhor, que a gente não tem que se dedicar à inovação. Não, gente, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que a gente precisa sim fazer a nossa tarefa de casa, buscar o nosso melhor, estudar muito, pesquisar muito, se aprimorar sempre, continuamente, mas a hora em que a gente for colocar as nossas ferramentas em prática, a gente olhe com generosidade, proximidade e empatia para quem for recebê-las. E torne a disponibilidade dessas ferramentas o mais acessível possível, o mais simples possível, porque as grandes transformações, elas acontecem em pequenas atitudes mesmo. Durante esse ano de 2021, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas, de me aproximar de alguns profissionais, e eu vi pessoas que fizeram ações grandiosíssimas, gota a gota. Ah, Simone, mas é um grãozinho de areia no mar de um oceano inteiro, mas é um grão de areia que pode transformar, que pode agregar valor, que pode provocar pensamento e reflexão e que pode mudar a vida daquela pessoa que você está tocando. E aí, quando eu falo para os meus colegas que são profissionais de desenvolvimento humano e organizacional, eu peço que sejam simples na forma de elaborar soluções. Se a gente não tem nada, qualquer coisa que a gente ofereça para o processo de desenvolvimento, para um processo de aprendizagem, para um processo de evolução, já vai ser um grande passo. É melhor a gente começar pequeno e em pequenos passos do que a gente querer uma transformação gigantesca e não conseguir sair do lugar. E não conseguir entregar para o outro o que é básico. Eu estava vendo no LinkedIn, durante essas 2 últimas semanas, as Big Ideas de 2022, e entre elas, várias vezes aparece o tema saúde mental corporativa. Várias vezes aparece. Então, para os meus colegas de desenvolvimento humano e corporativo e para as lideranças também, existe um grande desafio em 2022, que é esse cuidado com a saúde mental.
Mas quando a gente fala em cuidado com a saúde mental, não é disponibilizar um serviço de telemedicina de última geração, não é colocar 1 milhão de salas de descompressão disponíveis nos espaços corporativos, não é deixar acessível academias a qualquer momento, não é oferecer cuidados de higiene pessoal e de beleza para os colaboradores, mas por exemplo, você ter escuta ativa, proximidade e empatia para entender que você promove a saúde mental das suas pessoas se você criar um canal de coerência entre as lideranças, por exemplo. Se você criar condições de uma comunicação transparente, fluida, uma comunicação aberta, um ambiente seguro, onde as pessoas tenham confiança de serem elas mesmas, sem que aquilo possa ser usado contra elas em algum momento. Então, às vezes, a solução está numa pequena parcela, que aí você vai olhar e vai dizer, nossa, mas que investimento eu preciso fazer para conseguir essa transformação? Você vai precisar de muito do seu tempo. E tempo, gente, é o que a gente tem de mais precioso hoje. Se a gente puder doar um presente para alguém que a gente ama, o que a gente doa? Tempo, atenção, a nossa presença, nosso cuidado, né? Então, isso é sinônimo de amor e de valor. E é isso que a gente pode fazer para as nossas pessoas. É muito bacana investir em infraestrutura. É super legal. Se a tua empresa tem condições de fazer isso, faça isso sem dúvida nenhuma. Vai colaborar demais. Mas não adianta eu ter 1 milhão de espaços de descompressão e eu ter vários níveis de liderança que não se alinham, não tem uma comunicação coerente, cada um pede uma coisa diferente. Isso gera angústia, isso gera ansiedade, isso gera insegurança. Todos estes são gatilhos muito importantes e decisivos para a qualidade de saúde mental. Então, às vezes a gente precisa pensar no básico. E é o básico mesmo. Imaginem assim, é o básico. O que eu faço para manter o meu bebê seguro? É a base da pirâmide, minha gente. E é isso que a gente precisa pensar. É este o convite. Vamos pensar simples. Estar próximo e presente genuinamente é muito importante. Abrir a escuta de uma maneira que caiba o ser humano dentro daquela relação de trabalho, além do profissional, além da capacidade técnica, além da competência, né? Todas estas são boas alternativas para a gente começar o ano fazendo o simples, fazendo o básico, fazendo aquilo que pode realmente fazer a diferença. E quando você escuta assim, os grandes feedbacks, não grandes feedbacks, me expressei errado, os feedbacks de maior valor que eu tive durante o ano de 2021 foram aqueles em que eu me abri de corpo e alma e ofereci contingência e ofereci acolhimento. Porque isso pode transformar. Simone, mas isso é o suficiente? Não é o suficiente. Você precisa ter sim um cabedal, você precisa ter sim um repertório bacana, você precisa conhecer sim de gente. E aí eu fico às vezes até meio chateada, porque assim, olho para minha história, né? Depois de 22 anos de carreira, de uma faculdade de 5 anos, e aí eu vejo pessoas dizendo que são coaches, que são mentores, que são conselheiros, depois de estudar 16, 24 horas. Gente,
todo e qualquer tipo de instrumento de aprendizagem é válido e deve ser buscado. Eu não desprezo nenhum deles. Mas o que transforma um profissional de fato é a porção pessoa que ele carrega dentro dele. Então, é o combinado que existe entre a ferramenta, a teoria, o curso, o estudo, a experiência, a educação, as intervenções, aqueles desafios, os problemas, as falhas. Falhas constroem pessoas poderosas, porque a gente aprende o caminho, né? A gente evolui naquela caminhada. Então, a gente precisa pensar como a gente consegue colocar, em primeiro lugar, colocar essa nossa experiência, seja ela construída em qualquer que for o ambiente, né? Não é desmerecendo, por exemplo, eu tive o prazer de participar de um grupo de profissionais onde eu encontrei profissionais de todas as naturezas e formações. E eu ouvi um dos colegas dizendo assim, mas eu não sou psicólogo, mas eu me sinto inseguro, parece que eu não tenho ferramentas suficientes. E quando ele contou da experiência que ele teve com o mentorado dele, ele teve um sucesso absurdo. E não foi por conta da técnica que ele aprendeu, do curso que ele fez, foi porque ele é a pessoa que ele é, foi porque ele viveu as experiências que ele viveu, foi porque ele passou pelos desafios que ele passou. Então, o nosso convite para fechar o ano de 2021 e iniciar 2022 é: olhe para as pessoas, para suas pessoas, lembrando que elas têm todo esse universo de experiência e conhecimento e que elas podem oferecer muitas oportunidades boas de crescimento, de evolução para elas mesmas. Coloque luz nesse lugar, porque às vezes a pessoa tem uma cesta, uma mochila gigantesca, cheia de alternativas, mas ela não está sendo capaz de olhar para essas alternativas. E oferecer o simples é só iluminar aquilo que já está presente no outro. Isso pode fazer toda a diferença. Um ótimo 2022 para vocês, uma excelente virada, tudo de excelente, muita prosperidade, um brinde e a gente se vê por aí. Até mais!